Olá a vocês que nos assistem pelo portal da TV Harmonia ou pelas redes sociais. Sejam bem-vindos a este encontro. Meu nome é Pedro Júnior e o tema da palestra de hoje é Tudo em Deus, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier. Antes de nós começarmos, vamos fazer nossa prece inicial, vamos fazer nossa conexão com a espiritualidade. Fechem os olhos, relaxem os ombros, façam uma respiração profunda. Sintam-se em casa. Elevem os pensamentos ao Mestre Jesus. Amigo Mestre Jesus, estamos reunidos para ampliarmos nossas consciências e nossos conhecimentos, juntamente com a consolação da alma. Agradecemos a oportunidade de transmitir teus ensinamentos. Que este momento sirva de reflexão para os que nos assistem e que a paz do nosso bom Deus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, gente, para nós podermos começar, eu gostaria de fazer alguns questionamentos reflexivos, né, para que vocês já começassem a se ambientar, né, com o trabalho. Será a obra do acaso estarmos experienciando a vida corpórea em uma determinada sociedade? O que é que vocês acham? Será a obra do acaso de termos sido integrados a um meio familiar? Será que o nosso planeta, as estruturas terrenas existentes, a natureza em geral, são só paisagens provenientes do acaso? O que vocês acham? Eu trouxe aí alguns questionamentos, né, que seriam realmente de muita coincidência se fossem verdade, serem provenientes do acaso. Pois o acaso nós sabemos que não existe. Não existe o acaso. É Deus se fazendo presente. Deus nos dá a possibilidade, Deus nos dá cada recurso, Deus nos fornece tudo o que precisamos e necessitamos. Seus desígnios têm propósitos que nos ligam. Lembre-se, gente, somos extensões de sua bondade. Por isso Jesus nos disse em uma passagem: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. João 5,30. Justamente vem a corroborar isso que nós estamos falando. Por essa integração, por esta ligação. Tanto para Cristo, né, enquanto homem, quanto para nós, tudo que se pode fazer é devido à graça de Deus. É ela que precede, é ela que auxilia, que nos acompanha. É por ela que tudo que fazemos, do que fazemos de bom. Sei que estamos passando por momentos difíceis e esses momentos difíceis terminam provocando um distanciamento do plano espiritual. Quando nós falamos de distanciamento do plano espiritual, nós estamos realmente nos se referindo a distanciamento de Deus. Vivemos em uma sociedade moderna onde os bens, né, e desejos são colocados como essenciais. Há uma busca incansável, né, para alcançar o poder. E entende-se que ao alcançar esse poder é através dos bens, dos desejos, das construções materiais.
E o pior de tudo, gente, é que isso está sendo ensinado, está sendo passado como um padrão de vida feliz. Eu não creio que isso realmente, né, seja um padrão próspero. Eu não creio que realmente surja bons frutos. A existência baseada no ter traz várias situações embutidas. Quando se ocorre a perda, o sentimento de competição se confronta com uma derrota. E essa derrota se resume a uma perda material, ou seja, a impossibilidade de não ter mais poder, promovendo insegurança e medo ao ser, sem contar com outras situações, até mesmo de doenças. Devemos encontrar um meio termo, devemos encontrar um equilíbrio. Não é proibido ter, não. Ainda mais que são frutos de nossas conquistas, do nosso trabalho, do nosso suor. Mas que possamos exaltar mais o ser. Isso nos aproxima de Deus. Isso nos faz reviver nossa essência. Faz nós nos conectarmos com a espiritualidade e nos norteia para nossos propósitos pessoais. Retiremos os antolhos de nossos olhos. O que sejam antolhos? Vocês sabem o que são antolhos? Antolhos, elas são aquelas, eu vou dizer que viseiras, são aquelas viseiras que são utilizadas em jumentos, cavalos, né? Animais de montaria, para que eles não tenham uma visão periférica, e sim só apenas do que lhe vem à frente. Então é assim que muitas das vezes nós enxergamos a vida, com uma limitação. Que possamos retirar esses antolhos de nossos olhos, para que realmente nós possamos vislumbrar novas possibilidades, novas oportunidades. A vida, gente, é como se fosse uma plantação. Não adianta um plantio bom, uma colheita boa e uma distribuição ruim. Todo trabalho se torna insuficiente, se torna precário. Deus nos dá as ferramentas necessárias para que possamos trabalhar de forma frutífera, que venha atender a nós e a todos que estão próximos a nós. Alguma vez você já se fez a pergunta, né? O que Deus quer de você? Naquele momento, naquela situação, você se olhou e disse: o que Deus quer de mim? Eu acho que sim, né? Muitos já fizeram essa pergunta. Mas a pergunta correta não seria esta. A pergunta correta seria: o que tenho para oferecer a Deus? O que tenho para oferecer a Deus? Vivemos em um meio social e temos que nos fazer presente, contribuindo com o desenvolvimento, através de esclarecimento, através da sustentabilidade do meio. Assim se mostra um espírito de serviço. Quando damos continuidade às obras do Mestre, com amor, com dedicação, com respeito, com solidariedade, isso nos faz sentir integrados com Deus e com todos os que estão à nossa volta. Jesus também nos deixa o seguinte: como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós não estiverdes em mim. Eu sou a videira, porque sem mim nada podereis fazer. Isso nos mostra, gente, justamente essa integração. Isso nos mostra
que tudo o que nós podemos é proveniente das ofertas dadas por Deus. As possibilidades, os recursos, as ferramentas que são nos dadas. Então, tudo isso aí vem proveniente das obras de Deus. Eu vou trazer para vocês agora uma história, né, uma historiazinha que vem nos retratar sobre as mazelas da humanidade. Um dia um corvo estava pousando num galho de uma árvore com um pedaço de queijo no bico, quando embaixo passou uma raposa. Vendo o corvo com o queijo, né, a raposa logo começou a matutar um jeito de se apoderar do queijo. Como é que ela poderia fazer para retirar o queijo do bico do corvo? E debaixo da árvore, ela começou a olhar para cima e dizer palavras de elogios. Que pássaro magnífico avisto! Que beleza estonteante! Que cores maravilhosas! Será que ele tem uma voz suave para combinar com tanta beleza? Se tiver, não há dúvida de que deve ser proclamado o rei dos pássaros. A raposa, muito astuta e muito esperta, ao tecer os seus elogios, viu que surtiu efeito. E o corvo ficou o quê? Pura vaidade. Para mostrar à raposa que sabia cantar, abriu o bico e soltou um sonoro grunhido. O queijo veio abaixo, claro, e a raposa abocanhou ligeiramente a delícia do queijo. Moral da história: o nosso amigo Honoré de Balzac, escritor francês, ele escreveu o seguinte: deve-se deixar a vaidade aos que não têm outra coisa para exibir. Eu já ouvi muita gente boa, né, aconselhando amigos, colegas, parentes a diminuir o ego, quando na verdade desejava orientar as pessoas para que se livrassem da vaidade e do orgulho. Como diria o psiquiatra Augusto Cury, a vaidade é o caminho mais curto para o paraíso da satisfação, porém ela é, ao mesmo tempo, o solo onde a burrice melhor se desenvolve. De fato, há que ter muito cuidado para que a presunção e a soberba não tragam infelicidades, ao minar relacionamentos e até mesmo destruir sonhos. A vaidade, a soberba, o orgulho são mazelas humanas que nos desnorteiam, gente, dos nossos propósitos e nos fazem também nos distanciar dos propósitos e obras de Deus. O meio que vivemos retrata muito bem essas limitações humanas. Que possamos ampliar nossas mentes e enxergarmos além das percepções terrenas, como nós falamos anteriormente, né? Retirarmos os antolhos, né? Somos espíritos imortais vivenciando uma experiência corpórea. Somos extensão da divindade. E precisamos cultivar esta centelha divina que está dentro de nós, gente. Através de nós, Deus se faz presente. Que possamos ser luz, amor, caridade, sentimentos que reproduzem a imagem e semelhança do Mestre. Então, muitas das vezes, não entendemos os desígnios de Deus. Muitas das vezes questionamos porque muitas das vezes questionamos como, quando. Muitas das vezes
queremos o impossível. Mas Deus não desampara um filho. Jamais. Ele o auxilia, ele o ajuda, ele o compreende, pois somos extensão de Deus. Não precisa você procurar Deus em um local, não precisa você procurar Deus em uma imagem, não precisa você procurar Deus em um objeto, não precisa você procurar Deus no nada. Olhe para dentro de si. Você é uma extensão da divindade. Você é uma centelha divina. Seja luz. É muito difícil nós compreendermos esta situação, pois muitas das vezes estamos distantes de Deus. Como pode, Pedro? Deus está dentro de nós e nós estamos distantes dentro deles. Exato. E nós estamos distantes dele. Exatamente. Pelo tipo de vida que temos, pelo direcionamento mental e posicionamentos que aplicamos no nosso dia a dia, que não existe nada de errado também, pois vivemos uma vida corpórea, uma vida material, mas que não esqueçamos que somos seres espirituais. Não esqueçamos que somos espíritos imortais e não devemos deixar de lado a nossa essência, pois ela é que faz nossa conexão com a divindade. Ela é que faz a nossa aproximação. Por isso que nós estávamos falando em termos da valorização entre o ter e o ser. Devemos encontrar um meio termo, um equilíbrio. Não pode ser 8, mas também não pode ser 80. Eu vou ler para vocês aqui o que o nosso amigo Adenauer fala em o livro Voo do Espírito. Primeiro ele faz uma introdução. É pequeno texto. As asas foram importantes aquisições. Desculpem, asas que voam. As asas foram importantes aquisições para a evolução da espécie. Algumas aves perderam a capacidade de voar, mesmo conservando alguns resquícios de asas, por motivos diversos. O desuso, a adaptação ao habitat e a falta de predadores parecem ter contribuído para a ausência de voos que promovessem mudança significativa de ambiente. As que não voam geralmente são aves de grande porte que se tornaram úteis para o equilíbrio ambiental. Algumas, pela perda da capacidade de voar, foram domesticadas, servindo aos seres humanos. Tornaram-se presas fáceis. Razão porque são poucas as espécies de aves que não voam. Assim ocorre com o espírito, quando não utiliza suas potencialidades nem desenvolve novas habilidades evolutivas. Vive uma vida pobre de realizações, sem riscos, sem aventuras. Tampouco aprenderão tudo o que o Criador dispôs para a sua evolução, tornando-a lenta e penosa. Permanecem crianças à espera de um Deus mágico. Quando assim permanece, não consegue se perceber espírito, enxergando-se como personagem limitado a imposições físicas, biológicas e por proibições que considera atribuídas pelo Criador. Submete-se a crenças rígidas, cujo processo de mudança para o amadurecimento e libertação com ampliação da consciência requer longos e penosos séculos. Neste estado, seu olhar é de encarnado para desencarnado, como se necessitasse conquistar a crença na existência de uma dimensão espiritual, quando deveria entender
que é um espírito imortal e que precisa compreender o significado de estar em uma experiência de contato com uma dimensão mais densa, material. Então veja o que o nosso amigo fala, né? Veja o que ele fala, que contempla muito do que nós já temos falado aqui, sobre, né, a parceria com a espiritualidade, a ajuda de Deus, o que nós podemos retribuir para o meio social. Observem que nós temos muitas potencialidades que precisam ser trabalhadas, mas muitas das vezes não damos conta, pois nos limitamos à nossa visão direcionada. Eu vou ler aqui agora para vocês tem um conto, né? Pequeno, muito interessante, mas significativo, muito significado, que corrobora aí com o que nós estamos falando. Que um certo dia um professor estava aplicando uma prova e os alunos em silêncio tentavam responder as perguntas, né, com uma certa ansiedade. Faltavam uns 15 minutos para poder acabar o tempo e um dos alunos levantou o braço e pediu uma folha em branco. O professor, ele levou a folha até o aluno e perguntou-lhe por que ele queria, né, aquela folha. O aluno tentou responder as questões e informou que rabiscou tudo, que rasurou, né, que fez uma confusão danada, que queria começar outra vez. Apesar do pouco tempo, né, que faltava, o professor confiou no rapaz e deu-lhe aí a folha em branco. E ficou, né, torcendo pelo aluno. A atitude do aluno causou uma simpatia do professor, que tempos depois ainda se lembrava daquele episódio simples, mas significativo. E aí, gente, é justamente como são escritas as nossas folhas da vida. É como aquele aluno. Também recebemos de Deus a cada dia, né, uma nova folha, uma folha em branca, limpa. E muitos de nós só temos o quê? Feitos rabiscos, confusões, tentativas frustradas, né? E uma confusão danada. Outros apenas amassam a página e jogam na lixeira, preferindo a ociosidade, gastando tempo na inutilidade. Talvez hoje seja um bom dia, um bom momento para começar a escrever, nessa nova página em branco, uma história diferente, visando melhores resultados. Assim como tirar uma boa nota depende da atenção e do esforço do aluno, uma boa vida também depende da atenção e dedicação de cada um de nós. Não importa, gente, qual seja a sua idade, sua condição, né, a sua religião, tome essa página e comece a escrever um novo começo. Escreva hoje um novo capítulo, com letras bem definidas e sem rasuras. E o principal, que todos possam de ler e encontrar lições nobres nas suas passagens. Não se preocupe em tirar nota 10. Se o primeiro, de ser o primeiro em tudo e preocupar-se apenas em fazer o melhor que puder, pense que, mesmo não tendo pedido, Deus lhe oferece uma outra folha em branco. Que o dia de hoje, por isso, não se permita rabiscar ou escrever bobagens nessa nova página, nem desperdiçá-la.
Use as tintas com lucidez e coragem, com discernimento e boa vontade. Não poupem as palavras dignidade, amizade, fraternidade, esperança, fé. Assim, ao terminar de escrever esse novo capítulo da sua vida, você não verá rasuras, nem terá que reescrevê-lo, porque foi escrito com nobreza e sabedoria. Pense nisso, aproveite este dia e ame com todas as suas forças, todo o seu coração, sem restrição, sem ver defeitos ou tristezas. Conjugar o verbo amar é escrever a história feliz. Não espere que a melhoria, que a prosperidade e o bem-estar, sem fazer força, chegue e bata ou caia do céu de forma milagrosa. Tudo tem um preço. A conquista, a busca, da participação e do esforço. E assim fica mais gostoso, assim fica melhor, porque você lutou, porque você correu atrás para poder conquistar. São muito potentes os talentos que cada um de nós dispõe e ainda não explorados pelo seu pensar e sentir. E muitas são as nossas possibilidades de crescimento e de conquista. E de conquistar o que nós precisamos. E você vai entender que tudo podemos com Deus, pois somos uma extensão da divindade. Pois somos uma extensão da bondade. Deus está conosco sempre. Nos auxilia, nos acompanha, nos instrui, nos esclarece, nos orienta. O que nós temos muito de dificuldade de perceber essa situação é de quão distante eu estou de Deus. Qual é a distância que eu estou de Deus? Mas como é que pode, Pedro? Deus está dentro de mim e eu estou distante? Justamente. Até mesmo pela condição que estamos vivenciando. Estamos vivenciando, como já falei, uma vida corpórea, uma vida material. E esta vida, muitas das vezes, faz com que não percebamos a nossa essência ou não dermos sentido ou a devida atenção à vida espiritual. Que possamos refletir sobre Deus, sobre tudo o que posso com Deus, tudo em Deus. E lembre-se que Deus está dentro de cada um de nós. Bem, gente, espero que esse momento que tivemos seja de reflexão, de esclarecimento. Me desculpe por alguma coisa no áudio ou na imagem, mas estou em adaptação, certo? E que possamos vislumbrar dias melhores, que possamos vislumbrar novos raiares de sol, que possamos ver no outro a imagem e semelhança de Deus. São processos gradativos que são conquistados, que são conseguidos mediante a nossos esforços e o nosso desenvolvimento. Que possamos retirar o véu dos nossos olhos, que possamos ver nossas realidades das formas realmente que elas são e de nossa essência do jeito que somos. Espíritos imortais, vivenciando uma experiência corpórea. Vamos fazer nossa prece de encerramento? Fechem os olhos, respirem fundo. Amado Mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade de compartilharmos informações,
de termos este momento de união e de confraternização. Que aqui o conteúdo exposto possa ser utilizado de forma reflexiva para que possamos aplicar no nosso dia a dia. Agradecemos pela compreensão e pela ajuda que é sempre nos dada. Que a paz do nosso bom Deus permaneça em nossos corações e que se faça presente dentro de nossos lares. Que assim seja. Gente, muito obrigado pela oportunidade. Um beijão no coração de vocês e que em outros momentos teremos outras oportunidades de conversarmos. Um beijão e até mais.